Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Mauro Cruz, psicoterapeuta. Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco aqui, bater um papo aqui, né? Prazer, e nada melhor que você dar uma pincelada. Quem é você? Quem é Mauro Cruz, psicoterapeuta? Certo. Então, meu nome é Mauro Cruz, eu sou psicoterapeuta holístico, sou terapeuta energético, vibracional, sistêmico, tenho 3 níveis, de mestrado em Reiki, sou cromoterapeuta, aromaterapeuta, musicoterapeuta, sou terapeuta de barra de arte, trabalho com fita energética, sou cirurgião energético, por aí vai. Então é isso, pessoal. Já vejam aí que o papo de hoje vai ser top, daquele jeito. Pessoal, eu tô observando que muita gente está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Então bora lá, se inscrever, compartilhar. Depois da conversa aqui, vocês comentem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo, né? Dê sugestões. Depois também vou deixar as redes sociais aqui do Mauro, né? E é isso, pessoal. Aquele bate-papo. Você falou sobre... Você é natural de Caeté, né, mano? Sou natural de Caeté. Estudei na escola Padre Joaquim, na infância, fiz o ensino fundamental no Sebastião Ribeiro de Brito, fiz o ensino médio no estadual e fiz um curso técnico na FEC, de segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Isso. Mas como que é segurança do trabalho para psicoterapeuta? Pessoal, desculpa aí de vez em quando enrolar a língua aqui, que é a palavra diferente, difícil, né? Mas como que foi isso? Segurança, você chegou a exercer muito tempo a profissão? Eu fui durante 5, 6 anos aproximadamente, e depois eu fiz uma transição, Como que isso aconteceu? Como que surgiu na sua vida essa... Eu sempre trabalhei, sou nascido e criado em Caeté, mas eu sempre trabalhei fora. Então, meu primeiro trabalho de técnico de segurança foi fora daqui de Caeté, e no total eu fiquei, na verdade, 19 anos fora daqui. Nesses primeiros 5 anos, eu exerci a função de segurança do trabalho e eu trabalhava numa empresa de engenharia. E com isso, houve essa possibilidade de eu fazer essa transição de área. Mas a gente fica curioso, mas como que surgiu isso? Do dia para a noite, alguém te apresentou? Como que foi mudar? Porque migrar de área, principalmente, totalmente diferente, são áreas totalmente diferentes. Como que foi isso? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, nesse processo de trabalhar fora, me deu uma insatisfação muito grande, porque é o seguinte, eu não podia planejar nada na minha vida. Eu ficava 2 meses aqui, um mês ali, aquela coisa toda, e queria uma vida estável para mim. Mas estava em Caeté ou em qualquer lugar? Em qualquer lugar que fosse, que eu conseguisse levar a minha vida. Só que essa loucura de viagens e tudo mais, na verdade foi criando essa insatisfação, e eu fui em busca de outros caminhos. E aí chegou nessa condição de eu fazer essa transição para a gestão de qualidade, que foi uma área que surgiu para mim também, mas que ainda não me trazia satisfação. E nesse processo eu fui desenvolvendo sintomas de ansiedade mesmo, tive crises de pânico, sabe? E eu fui vendo o seguinte, que isso tudo que estava acontecendo comigo era o estilo de vida que eu levava. Eu não conseguia ter um estilo de vida saudável. Você fala de questão desde dormir até a alimentação nesse sentido? Tudo. Ou a pressão da empresa? Pressão também, porque o que acontece? Quando você está trabalhando fora, você só come em restaurante. E a gente, acostumado numa cidade interior, com uma qualidade de vida, eu trabalhava em grandes cidades. E nisso, eu não conseguia me estabilizar em nada. Eu não conseguia fazer um curso a longo prazo, eu não conseguia me relacionar com a minha família constantemente, e isso foi me trazendo problemas emocionais. E quando eu tive essas crises de ansiedade, eu falei assim, olha, eu tenho que sair disso que está me adoecendo. Eu lembro que a minha Inclusive, esses sintomas que você falou, é a porta da depressão, né? Isso, exatamente. Porque, na verdade, eu tive uma depressão leve, nunca tomei medicamento, precisei tomar, mas
aquele sentimento de tristeza, ele vivia em mim. E nisso, o que aconteceu? Quando eu tive a última crise, uma amiga minha me falou assim, eu tenho um horário no psicólogo, eu vou ceder o meu horário, você vai. E eu fui, eu conversei com essa psicóloga, foi uma consulta de 7 até as 10 da noite, ela ficou comigo. Que bom, hein? Sabe? E aí eu fui sair... Desabafou mesmo. Desabafei. E nisso eu saí dali com a intenção, eu falei assim, olha, eu vou mudar de vida. Só que nesse percurso de mudar de vida, eu falei assim, eu não sabia o que eu ia fazer, como ia ser. Mas essa psicóloga já era psicoterapeuta ou era Não, era psicóloga uma psicóloga comum, né? E aí nessa busca, nesse dia, eu tive comigo assim, olha, eu vou mudar minha vida. E na rua que eu morava em São Paulo, tinha uma clínica chinesa de acupuntura. Porque eu estava desenvolvendo diversos. Então eu tive São Paulo é uma mega metrópole. Eu tive fibromialgia, sabe? Eu tinha dores de cabeça frequentes e tudo, e fui procurar acupuntura. E ali foi o meu primeiro contato com as terapias holísticas. Eu falei assim, não, eu vou sair dessa empresa. E fui lá e fiz uma negociação, deixei minhas portas abertas e tudo, e voltei para Caeté. Quando eu voltei, eu abri um negócio de comida saudável com uma amiga minha. Só que, porém, foi aquela crise. Mas a questão de comida saudável, o que é orgânica, comida orgânica? Na verdade, comidas mais saudáveis, né? Então, mas o que seria comida mais saudável? Com produtos sem gordura, sem glúten, sem lactose. Você chegou a abrir uma porta mesmo? Na verdade, a gente trabalhava com delivery, gente servia... a gente fazia um cardápio para crianças, então para a gente fornecer para as escolas, né? Os pais compravam, que a gente entregava. Mas o que seria esse cardápio? Por exemplo, lanches, sucos naturais, sabe? Lanches saudáveis, então não tinha fritura. Então aí nós começamos, foi uma coisa muito bacana, só que porém o seguinte, veio a crise. A pandemia, né? Não, antes, bem antes. Bem antes ainda? Em 2015, era Dilma que era presidente na época, e teve aquela crise. E aí a Pentec foi embora, a gente tinha muita cliente lá. Os pais, assim, ou eles pagavam a escola particular, ou pagavam o nosso lanche, porque como era um lanche diferenciado, não era um lanche Então, assim, foi muito triste, mas a gente encerrou isso. E quando isso encerrou, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu procurei um amigo meu e eu fui procurar a espiritualidade. Quando eu encontrei a espiritualidade, conheci a espiritualidade, as terapias holísticas mais uma vez fizeram presentes na minha vida. Eu conheci um psicoterapeuta e fui me tratar com ele mais uma vez. E a partir daí eu fui realmente me curando, fui conseguindo me equilibrar. Eu vi que a minha ansiedade tinha ido embora, eu vi que a minha depressão tinha ido embora. Eu comecei a enxergar que realmente a partir daquele momento eu tinha um propósito de vida. E nesse propósito eu falei assim, eu fui me curando em 6 meses, eu fui me permitindo experimentar todo tipo de terapia. E inclusive terapias com medicinas da floresta, sabe? Que foi assim de grande... que trouxe grande resultado para mim. Essas medicinas, holísticas, tradicionais, junto com a tradicional, ela vai te proporcionar olhar você num todo. Então existe essa fusão também? Pode ser usada com a tradicional também? Pode, deve. Porque é o seguinte, o holístico, o termo holístico, ele significa todo. Então ele olha a sua parte física, mental e emocional. Quando eu vou atender uma pessoa, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo com ela é o seguinte: você já fez os seus exames? Seus exames clínicos, então, como que tá? Porque eu tenho que saber o histórico da pessoa. Você vê, porque é até preconceito meu também. Sim. Eu imaginava assim, que eram separadas. Então existe esse cuidado, tá vendo? Isso é bom. Pra mim, imagino que muitas pessoas têm dúvida também. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você tá com um problema
emocional, ele desencadeia no seu corpo físico diversos sintomas. E aí, a primeira coisa, por exemplo, o sistema endócrino é que cuida dos nossos hormônios do nosso corpo. Se você está com depressão, se você está com ansiedade, seu organismo ele não está produzindo ou está produzindo em quantidade insuficiente os hormônios de bem-estar, que é serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina. Entendeu? E os seus hábitos de vida, né? Como que você está levando? Porque então, às vezes é a parte mais importante daqui também, né? Exatamente, exercício físico. Né? Você está praticando algum tipo de exercício físico, então tudo isso é avaliado. Sabe? Então, e outra coisa, dependendo do estado, do grau, né? Do nível de problema emocional que você está, precisa ser substituído com medicamento, com fármaco, né? Você tem que fazer o uso realmente, repor os hormônios que o seu organismo não está funcionando. Existem técnicas de meditação, por exemplo, a meditação diafragmática, que é a meditação através da respiração. Mas para mim, a melhor meditação é a que você se conecta com o batimento cardíaco. E aí, Mauro, mas fazer meditação, esvaziar a mente é muito difícil. Só que é o seguinte, é o que eu falo com você, as pessoas veem as coisas nas redes sociais e acham que você tem que fazer posição de lótus, que você não precisa pensar em nada. Começa a ficar 5 minutos por dia esvaziando. Se o pensamento vier, deixa ele vir. Pergunta para ele o que ele quer dizer e manda ele embora. É igual o pensamento negativo. O pensamento negativo ele vai vir sempre. Você não pode deixar ele se estabelecer. Sabe? Você não pode deixar ele se estabelecer. Então veio o pensamento negativo, vem com o pensamento positivo. E isso é treinamento. Aí as pessoas querem comparar um monge budista, por exemplo, né? Que só vive meditando, com você que mal tem 5 minutos ali. Mas aqueles 5 minutos faz toda a diferença, porque é um momento que você mergulha dentro de você. Então a espiritualidade é mergulhar. E independente do caminho que você escolher, qual a religião, se for através da religião, leve isso de uma forma para você se tornar melhor. Porque não adianta nada você frequentar um centro religioso e você pegar e você sai dali, você é capeta na rua, sabe? Você não respeita as pessoas, sabe? Você não melhora, ou você se acha melhor. Porque essa questão da espiritualidade também, hoje que está muito mais difundido, as pessoas que se encontram nesse caminho, muitas vezes têm alienação espiritual. O universo vai me dar tudo, é só eu ter o pensamento positivo que vai trazer para mim. Não faz nada não. Não vai fazer, não vai atrás para poder ver se vai chegar. Então, a vida é assim, não existe verdade absoluta. O que eu estou tentando trazer aqui é um caminho que é o seguinte, você tem que ter propósito na sua vida, onde você quer chegar, quem que você quer ser, sabe? E a partir daí você trabalhar todo dia, porque essa cura de ansiedade, de depressão, é uma cura que é trabalhosa, ela não é fácil, ela é dolorosa, você chora, você erra. Aí com muito custo você consegue melhorar uma coisa. Na hora que você consegue melhorar aquela coisa, vem 10 para você poder melhorar, porque a gente é ser humano, nós estamos aqui na 3ª dimensão. A Terra, ela está passando por um processo onde as pessoas, elas precisam voltar para dentro de si. O negócio é muito externo, sabe? A gente é sempre colocado a olhar o externo e nunca o interno. Então, não fuja desse sentimento. Quando você tiver um sentimento de ódio, tenha ódio. Deixe esse ódio vir para fora, porque na hora que essa energia vem, ela vai ser curada.
Enquanto você mantiver ela ali mas dentro... no sentido só de pensamento, né? Não de ação, né? Não, mas exatamente. Mas só que é o seguinte, como que a questão do ódio, por exemplo. Quando a gente desenvolve um ódio por uma situação, é porque a gente identificou aquilo. Sabe? Logicamente, agredir, né, usar qualquer tipo de violência, não. Mas só que é o seguinte, peraí, na hora que você começar a ver que aquele sentimento tá te fazendo perder um monte de coisa na sua vida, você perde família, você perde amigos, você perde relacionamento, porque, na verdade, é necessário você perder. Tudo que vem pra sua vida, vem pra curar, vem pra te libertar. No sentido, se não estiver acrescentando na sua vida, se estiver sendo feliz, tá falando, isola, tira da sua vida. Sabe, porque é o seguinte, aí é onde que entra esse processo. Por exemplo, por que a gente fica magoado? Fica magoado porque a gente não fala. Eu posso falar... Só guardando, né? Eu posso falar o que eu quiser, com quem eu quiser. O que vai fazer a diferença é a maneira com que eu falo, né? Então gritar, quem grita não é ouvido. Se você chegar para poder conversar com uma pessoa, olha, fulano, você está fazendo isso, eu não estou gostando, eu não aceito isso, o seu limite é esse aqui. Se para isso a gente tem que encerrar o nosso relacionamento, a gente vai encerrar, entendeu? Porque o que acontece? Aí a pessoa fica magoada, ela não fala, sabe? E isso vai desencadeando diversos tipos de doença dentro de você, que são as doenças psicossomáticas. São doenças causadas pela emoção. Por exemplo, rinite, sinusite, é aquela situação que você está vivendo na sua vida que você não está suportando mais, a irritação, sabe aquele sentimento de irritação? Então, o que está te deixando irritado? Depois que você descobre isso, as suas crises de sinusite, ela vai se acabando, sabe? Problemas no estômago, é aquilo que você não consegue digerir mais. E aí você tá ali persistindo, por exemplo, num relacionamento abusivo, você vai desenvolver gastrite, úlcera, sabe? E aqui, no seu consultório, é divã mesmo? Dá a impressão que tem um divã e a pessoa deita... Na verdade eu tenho, tem um sofá. Ou é essa mesa assim? Não, tem um sofá, né, que ele reclina, e tem uma maca. Então o primeiro contato, ele né, o primeiro atendimento, ele é na poltrona ali e tal, que é durante 1 hora, que é o processo da cura pela palavra. Depois, a segunda hora, ela é na maca, porque é onde eu vou aplicar as técnicas terapêuticas. Porque quando a gente vê uma maca, dá um medo, né? Meio que hospital, né? Não. Mas essa maca no sentido não é... A pessoa vai deitar, né? A pessoa vai deitar e ali eu vou aplicar as técnicas. De massagem. De massagem, de reiki, né? A grande maioria da... De massagem é complicado, tem pessoas que sentir cosquinha. Sente não. Porque é o seguinte, como passa óleo essencial, e tudo. Sim. Né? Então não tem muito problema, não, sabe? Mas assim, isso eu acho muito engraçado quando eu encontro com as pessoas na rua. Não, Mauro, eu tô precisando ir lá pra relaxar. Só que aí é o seguinte, você vai lá. Então, só que onde que é seu... É ali próximo da Igreja Santana. Próximo da Igreja Santana. Depois você passa o endereço na também, rua Leonardo pessoal. Nardes. Beleza. Então a pessoa é o seguinte, pode ir lá, você vai relaxar. Só que aí quando a pessoa chega lá, que ela vai se confrontar com a emoção dela, a pessoa chora, sabe? Sim. A pessoa sente dor no corpo, sente náusea. Mauro, mas me fala uma coisa aqui. Sim. Então, o seu trabalho é além de aconselhamento, seria? Isso. E tem esse trabalho de massagem. Mas como que você faz tudo? Cada cliente é uma coisa ou já tá tudo? O cliente chega lá, ele vai ter, além do trabalho... de aconselhamento, de direcionamento, também esse de meditação, posso chamar disso? Não. Não? Posso não, né? Não, mal. Na verdade, como que funciona? A partir do momento que eu faço a avaliação, eu vejo, de acordo, né, com o diagnóstico da pessoa, quais são as terapias mais indicadas para ela, entendeu? Meu atendimento, ele leva 2 horas. 1 hora é de conversa. Entendi. É a cura pela palavra, é o aconselhamento. E a outra parte são as técnicas terapêuticas. O reiki, por exemplo, ele trabalha... nós temos no nosso corpo mais de 88 mil pontos energéticos. Só que nós temos 7 pontos principais que são ligados às nossas principais 7 glândulas do organismo.
E aí, quando a pessoa vai se submeter a uma técnica de reiki, nós vamos trabalhar esses principais 7 pontos. Como é uma terapia energética, essa terapia ela vai agir sobre esses centros energéticos. E aí, por exemplo, se a pessoa tiver numa angústia muito grande, na hora que eu chegar nesse ponto, que a energia vai trabalhar nesse ponto, ela provavelmente ela vai chorar, sabe? De soluçar, porque ela vai estar colocando aquilo para fora. Ela já colocou verbalmente isso para fora, mas aí aquela energia que fica impregnada, ela vai ser retirada, ela vai sair. Mas aqui a gente falou muito sobre energia, sobre tudo isso. E eu em um certo momento eu captei que poderia ser algo parecido com meditação. Por que você falou que não? Me fala por que não. Não é que a meditação ela esteja, você vai estar concentrado, né, para poder passar por aquela técnica. A meditação, o que é? A meditação é um esvaziamento da mente. Sim. Entendeu? É um esvaziamento da mente, onde você, ali naquele momento, você pode até meditar. Só que como que você vai meditar cheio de problemas, cheio de coisas? Não é o momento não é a proposta ideal. Entendi. Entendeu? E não vai gerar porque a meditação ela vai te gerar um resultado de acordo com a prática, imagina a quantidade que você vai fazer. Imagina ter ser um ambiente totalmente silencioso. Silencioso, cheiroso, aí é onde que entra a aromaterapia, sabe? Incenso, os óleos essenciais, incensos, sabe? Aqui, a gente pulou uma parte que é o seguinte, você falou das suas especializações, mas imagino que 90% não sabe o que é. Sim, então, por gentileza, fala um pouquinho sobre cada coisa que você falou sobre a especialização, por gentileza. Então, por exemplo, o reiki. O reiki é uma técnica de origem japonesa, né? Que foi difundida por um estudioso japonês que chama Mikao Usui. E essa técnica é isso, ela vai tratar os centros energéticos te trazendo equilíbrio e harmonia para o seu corpo, tá? A cromoterapia é a utilização de cores. Tem gente que fala, mas eu não vou acreditar numa luz que tá coisa. Agora, uma criança, quando ela nasce com icterícia, ela não é tratada com jato de luz. E aí vai depender o seguinte, por exemplo, por que a cor ela influencia? E nesse processo, eu desenvolvo o processo dentro do meu espaço com a cromoterapia, porém, quando a pessoa vai para casa, ela vai com uma indicação de como ela vai usar essas cores. Por exemplo, se você estiver muito nervoso e colocar uma cor vermelha, uma camisa vermelha, por exemplo, a tendência é você ficar mais nervoso. Se você tem insônia e você usa uma roupa de cama vermelha, você não vai conseguir dormir de jeito nenhum. Entendi. Entendeu? Mas então seria nesse sentido, né? Nem a pessoa deitar lá, você colocou a luz na pessoa, não, né? Eu coloco a luz também, sim. porque a energia, por exemplo, se a pessoa ela tá precisando relaxar, ela tá muito estressada. Eu vou usar uma luz azul, porque o azul é uma cor que te traz calma, que te traz equilíbrio. Se a pessoa está com alguma doença, é a cor verde. Então, por exemplo, você vê, a grande maioria dos hospitais e clínicas, elas são pintadas na cor verde. Mas por que verde? Por quê, a grande maioria dos medicamentos vem das matas, vem das florestas. Então só de você estar num ambiente cheio de árvores, de plantas, onde o verde predomina, aquilo já te traz uma calma natural, né? Então esse é a cromoterapia. É o próximo. O barra de axis é uma terapia desenvolvida por um americano chamado Gary Douglas, que ele, na verdade, é o seguinte, ele tinha a vida dele perfeita. Tinha a vida dele perfeita e ele foi, só que ele estava sem sentido na vida. Ele foi virando e falou assim, olha, se daqui a 10 meses eu não conseguir encontrar um sentido para minha vida, eu vou suicidar. E aí ele foi pesquisar e ele encontrou 32 pontos na cabeça que estimulam diversas áreas da nossa vida. O corpo, a sexualidade, o controle, a área de dinheiro. Então, assim, são 32 pontos que abrangem um monte de coisa. E eu uso barra de axis trabalhando 7 níveis neurológicos. Esses níveis neurológicos, cada nível ele tem um bloqueador. Por exemplo, o medo, sabe? O vitimismo, sabe? E quais são essas áreas? É o ambiente, o comportamento que você tem nesse ambiente.
Então, são 32 pontos na cabeça que são estimulados. Mas lá na mão ou... Na mão. A pessoa deita e eu vou estimulando esses pontos. E para isso você teve que ter uma qualificação ou algum estudo? É curso. Curso, né? São cursos à parte. Entendi. Entendeu? E esse é barra de? Barra de Access. É para quê? São barra de acesso. Não, mas faço esse tratamento é para quê? Para procrastinação, para vícios, porque são crenças limitantes. Então, por exemplo, traumas, sabe? Então, quando você tem crenças limitantes, aí a gente estimula essa área. Por exemplo, a primeira vez porque todas essas terapias que eu faço, eu testei em mim primeiro, sabe? Então você consegue fazer muitas dessas em você? Algumas sim, outras sim. não. Esse da cabeça? Não eu vou com outro terapeuta, porque eu também faço terapia. Você também faz? Também gosta? Que legal. Porque como que eu vou lidar, né? Com... porque você absorve muitas coisas. Muita energia, né? Aquela energia de tristeza, você dissipar aquilo depois, né? Eu tenho que dissipar isso também. Eu já tenho técnicas que eu faço comigo para poder liberar isso, mas eu também tenho que me cuidar, né? Então é o seguinte, você tá falando da barra de acesso, da barra de Access. Então é o seguinte, se você tem trauma, se você tem procrastinação, crença limitante, por exemplo, uma pessoa chega para você lá na infância e fala assim, você é burro, você não vai dar nada na sua vida, você não vai ser ninguém na sua vida. Isso aconteceu lá na infância, você traz isso com você, aí você vê que a sua vida não consegue andar, sabe? Você não consegue desenvolver nada, justamente por quê? Porque essa crença ficou dentro de você. É onde ficam as memórias cristalizadas. Por exemplo, a pessoa passa por um acidente de carro. E aí ela guarda aquele momento dentro dela, então aquela memória ela se cristaliza. Então seria um trauma. Né? Aí a barra de Access consegue. E também esse tratamento que você já citou até o momento, eles são feitos a pessoa dormindo, acordada? Não, as pessoas alguns dormem, roncam. Não, mas então é possível fazer com ela acordada e tá dormindo? Sim, porque na verdade é o seguinte, como todas são técnicas assim pra relaxar... Porque eu falo assim, se eu fizer uma desse aí, eu vou dormir igual neném, sabe por quê? Porque até corta o cabelo, eu durmo. Pois é isso que eu tinha, me falhou aqui. Quando eu fiz a barra de Access pela primeira vez, quando eu saí de lá, eu não sabia onde que eu tava, sabe? Assim, e senti dores no corpo imensas. Só que aí depois de 12 horas eu dormi assim plenamente e resolvi problemas da minha vida que tinham meses, em uma semana eu consegui resolver. A procrastinação que eu consegui trabalhar, sabe? Então, a fitoenergética é a utilização... Que atualmente é procrastinação. Procrastinação. É uma coisa em alta, né? Pois é. Quase 90 de cada 10, 11... Antes de eu passar para isso, é uma coisa importante. Mais uma vez, essas influências de rede social, de mentoria, de coaching, falando com você que você consegue, todo mundo consegue fazer. Compra meu curso que você vai conseguir. Tipo assim. Exatamente. E assim, você tem que dar o seu máximo e tal. E aí o que acontece? A pessoa vai se frustrando. Ela não consegue fazer, sabe? E aí é onde você tem que falar, olha, eu vou fazer no meu ritmo. Ninguém é igual a ninguém. E aí, por que a pessoa fala assim, não vou conseguir fazer mesmo, então aí vai procrastinando, vai jogando pra frente. Entendi. Sabe? A gente tem que ter essa coisa, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Você citou, até o momento, você citou 3. Falta mais umas 3 aí, né? Mais algumas. Que eu lembro que você comentou algumas qualificações aí. É só um adendo que eu queria falar com relação a essa questão de procrastinação, desse desenvolvimento que as pessoas acham que elas têm que ter na vida delas, onde elas estão usando o medicamento, por exemplo, a pílula da inteligência, o medicamento agora que é o da moda, né? Que é Vyvanse. Sabe? A pessoa esse não conheço não, qual que é, Vyvanse? Custa quase R$700, chama Vyvanse. Na verdade, é uma anfetamina legalizada que vende em farmácia.
É mesmo? É. E eles difundem como o quê? Na verdade, por exemplo, quem tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a pessoa não consegue se concentrar, estudante de medicina, então tá todo mundo enfiando a cara. Só que é o seguinte, ele te ajuda, você fica extremamente produtivo. Só que na hora que você para de tomar, a depressão vem. Não, imagino. Entendeu? Agora também é interessante você falou que a pílula da inteligência. Pílula da inteligência. Se a pessoa... em São Paulo, sério isso? O povo usa, e funciona, porque é o seguinte, a pessoa, a mente acelera demais a mente, então a capacidade que ela tem de análise, de absorver conteúdo é gigantesca. É mesmo, existe. Mas a pessoa comprar a pílula da inteligência é complicado, hein? Compre demais, sabe? Isso é estimulado. Aqui, você falando de chá aí, só para umas coisas que isso. Como é que chama chá lá, gente? Qual? O alecrim? Alecrim. Alecrim também, pra que serve? Eu ia falar os chás que eu tomo muito, você me dá umas dicas. Isso é bom, porque já me falaram que eu tomo aquele com raiz que a gente pica e põe no... Gengibre? Já me falaram que ele é até perigoso muito pra saúde, é verdade? Na verdade é o seguinte, gengibre ele é muito quente, né? Estimulante, né? Ele é muito quente, vai atacar seu fígado. É? Pode. Mas tipo assim, a gente pode tomar, né, pelo menos uma vez por semana. Isso eu ia falar. 2, 3 vezes na semana. É tranquilo, né? Não, tranquilo. É porque ele é muito forte. Porque na verdade é o seguinte, a composição dele, né? Ele te estimula. Ele é anti-inflamatório. Tem diversos benefícios, entendeu? Só que por ele ter essa propriedade de ser muito quente, ele pode afetar. Mas assim, por exemplo, se você tomar muita água, não tem problema. Entendeu? Sim. Porque a água vai limpando o seu organismo, certo? Na verdade, esse chá que você falou, a maioria dos chás que você tinha citado anteriormente, todos eles têm que tomar cuidado na hora de tomar? Olha, na verdade, o que acontece? Tem gente que não pode, né? Por exemplo, mulher grávida não pode tomar chá. Gente, pelo amor de Deus. Mulher grávida é abortiva, né? Muitos perigoso, chás né? são abortíferos. Então, assim, então não pode. Então, se a pessoa não tiver problema com nenhum tipo de alergia e tal, não tem problema não. E é onde entra... E é interessante também que antigamente tinha um preconceito contra chás, que atualmente até a medicina está provando que muitos chás são importantes, né? Vale, sabe? E traz diversos benefícios, sabe? E é a fitoenergética, que é uma outra... já entramos na como é que chama? Fitoenergética. É a energia das plantas, né? A energia das ervas. Então, para cada ponto que eu trato, porque cada ponto tem uma coisa. Então, por exemplo... Mas ponto você fala no corpo, né? São pontos energéticos, sabe? Que são ligados a determinadas glândulas. Então, por exemplo, tem um ponto que é o ponto da ação, sabe? E justamente isso, quando você está lá desanimado, você está precisando fazer determinada coisa, você não consegue, onde fica o ponto? Ele fica entre o ânus e o órgão genital, ali naquele meio ali. E ali é o seguinte... Mas chama fitoenergético? É fitoenergética, sabe? Então esse ponto, o elemento dele é a terra. Então, é o quê? Quando a gente está muito aéreo, você precisa aterrar, você precisa resolver. E aí, qual o chá que a gente usa? Por exemplo, hibisco. Não, mas essa relação que você falou aí, precisa da pessoa tocar, não, né? Não. Não, porque coisa de terra, aí dá a intenção da pessoa fio terra. Mas você pode interpretar porque assim, é o seguinte, é por isso que eu falo com você, que o autoconhecimento, ele é muito importante. Por quê? Vamos supor, a gente fala assim, signo não tem nada a ver. Só que para o seu autoconhecimento é o elemento que prevalece no seu corpo. Por exemplo, flerta com isso também? Flerta? É porque tudo é autoconhecimento, tudo tem uma coisa. Por exemplo, eu sou do signo de ar. Meu signo é Gêmeos. Então, eu sou aéreo. Eu tenho dificuldade em ficar numa coisa só o tempo inteiro. 100% concentrado só em uma coisa. Numa coisa. Eu consigo pegar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu não consigo seguir muita coisa, sabe? Então, é o seguinte. Então, se eu sou ar, eu preciso aterrar. Então, entendeu? Entendi. Eu preciso aterrar. Então, mas qual que foi a relação? Ainda não entendi a relação que você falou, comentou, desse ponto com a fitoenergética. Me conta. Eu vou te explicar. Então, por exemplo, esse ponto é o ponto do apego. É o apego a pessoas, a matéria, a situações. É como eu vou atrás das minhas coisas, como eu firmo a minha personalidade. E aí, por exemplo, o hibisco é um chá ativador.
Então, ele, nesse ponto, quando você toma o chá de hibisco, ele te dá mais disposição para você ir atrás das suas coisas, né? Justamente, e outras questões que a gente utiliza também são escalda-pés. Nós temos 2 pontos abaixo, né, debaixo dos pés, que leva essa energia. Quando você faz um escaldapé com hibisco, essa energia penetra no seu organismo por esses pontos dos pés e te dá essa energia que você necessita para poder ir atrás. Então, uma coisa está ligada à outra. As técnicas terapêuticas que vão ser utilizadas para tratar esse caso de quando você está extremamente desanimado, elas vão casar uma coisa com a outra. E o chá vai te ajudar nisso. Chama chá de hibisco, por exemplo. E a cor dele é vermelha, né? Que é a cor de ação. Aí tem outro ponto, por exemplo, que é abaixo do umbigo e é ligado às glândulas sexuais. Então a gente estimula a produção dos hormônios sexuais. Um chá para esse ponto é o chá de flor de laranjeira, sabe? Porque esse ponto é o ponto do prazer, né? O prazer de viver, o prazer de relacionar, o prazer de trabalhar, o próprio prazer sexual é o ponto da felicidade. Então, a cor é laranja, então o chá de flor de laranjeira vai estimular que você tenha prazer na vida, né? E é um chá delicioso. E por aí vai, sabe? Por exemplo, o terceiro ponto é sobre o estômago. Então, esse ponto é onde fica os sentimentos impuros: mágoa, rancor, ódio, frustração, decepção, medo. E aí, para a gente retirar essas energias, um chá, né, excelente para esse ponto é a carqueja, por exemplo. Sabe, que é amargo. Mas é muito amargo. Mas é o gosto que tem a mágoa, é o gosto que tem o ódio, é o gosto que tem a frustração. Então vai estimular, esse chá ele vai limpar os seus órgãos internos, né? Outro ponto é o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional. Então é o chakra do amor próprio. Então esse ponto, o chá de jasmim, por exemplo, é excelente para esse ponto. Então fazer chás, fazer escaldapés, fazer banhos com essas plantas, com essas ervas, te dá, por exemplo, no dia que você estiver extremamente cansado, você chegou do trabalho, você estiver extremamente cansado, se você tiver lá uma camomila, faça um banho de camomila, um escaldapé de camomila, um chá de camomila. Como é que é? Escaldapés. O que é isso? Escaldapés você vai colocar 2 litros de água para aquecer. Sim. Vai jogar a erva ali dentro, vai colocar numa bacia e você vai colocar os pés lá. Então, como eu tinha explicado, nós temos debaixo dos nossos pés esses pontos energéticos que vão absorver as propriedades dessas plantas, né? Passando para outro tipo de terapia, a música. A música. Inclusive a mais difundida e a mais... Pois é, e a que é menos seguida, sabe? Porque é o seguinte, a música, ela consegue mudar as suas ondas cerebrais, sabe? Inclusive, é tudo cientificamente testado e aprovado, porque é o seguinte, essas ondas liberadas pela música ou pelos instrumentos musicais, igual tem terapia que chama sound healing, né? Que é terapia com música, te faz liberar diversos tipos de emoções ali e tudo que você... Porque quando você ouve a música, você passa a sentir. E isso é muito importante falar, porque hoje em dia é o seguinte, vou dar um exemplo que está contaminado. Quando você ouve uma música sertaneja de sofrência, sabe? Onde só fala de traição, só fala... Além de você ouvir, cantar, você vai sentir aquilo. A probabilidade de você levar aquele sentimento para o seu relacionamento amoroso, ele é imenso. E o povo canta. Aí o pessoal quem gosta, sabe? Aí Infelizmente é isso. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Mas não seria também na dosagem certa, não? A dosagem certa? A pessoa pode ouvir, tipo assim... Pode, não. Né? Ouvir. Tipo assim, diversidade, a pessoa não ouvir somente isso. Não, pode. Nesse sentido. Não, eu sei, mas nesse sentido que você falou, isso seria menor. Sim, porque aquilo que eu te falei, tudo é equilíbrio.
Agora, por exemplo, toda vez que você vai divertir, você vai para uma balada, né? Você só vai ouvir música sertaneja. E aí ali é onde, por exemplo, muita gente está em busca de um relacionamento, está em busca de um amor. Não, e também difunde uma vida muito super alegre, perfeita, né? Não, coisa que não existe, né? Entendeu? E outra coisa, as palavras, não é as palavras também são músicas, né? Ainda mais a gente vive numa situação onde as músicas praticamente quase todas são voltadas ao prazer, né? Ao prazer. Não tem nada de reflexão, não tem nada nada mais reflete. E fora as baixarias, né? Que são cantadas em funk, por exemplo, que não te traz culturalmente nada. Então é uma coisa vazia. E aí, por exemplo, você fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não. Isso não vai me influenciar nunca. Só que na hora que você estiver lá num relacionamento, possível que isso essa aconteça. Energia, sabe, que você está acostumado a ouvir todo dia, ela vai incidir ali sobre você. Com certeza então vai. Essa é a parte da musicoterapia. Musicoterapia. Então, o que é a música? São ondas. Então, tudo que gera onda é uma energia e aquilo vai incidir. Então, por isso, por exemplo, bebês. Quando você recém-nascido, coloca música clássica, coloca música calma, que você vai ver que seu filho vai ter uma noite de sono tranquila, sabe? Mas onde que entra a musicoterapia no seu processo? No meu processo, enquanto eu estou fazendo a terapia, você coloca a música. Eu coloco a música. Qual música? Que é a música indiana? Não, tem várias. Não, eu tô falando só pra gente ter uma ideia, pra ilustrar na mente. Como é que seria? Então, sim, na verdade, o que acontece? Eu uso são frequências bineurais. Então, são por exemplo, aí para cada ponto que eu tô trabalhando, existe uma frequência que é feita em estúdio, né, que emite aquela onda para ativar no seu cérebro o ponto necessário para tratar aquilo que a gente está tratando ali. Então eu mesclo, eu posso aplicar essa terapia com fone de ouvido, e geralmente com fone é melhor. Mas dependendo da técnica que eu estou utilizando, eu não tenho condições de colocar o fone. Aí eu coloco música ambiente. Então, gente, presta atenção nas músicas que vocês estão ouvindo, porque e tenham, né, esse prazer. Música tem que despertar o prazer, tem que despertar coisa boa na gente, né? Então, a música é uma. Outra coisa, a cristaloterapia, são a utilização de cristais. O cristal, para ele ser formado, ele necessita dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar, né? Então, no caso, o calor, a terra, a água e o ar. E aí, naturalmente, o cristal, ele te ajuda a transmutar essas energias, a modificar a energia do seu corpo. Ah, Mauro, mas eu não acredito nisso. Quando você vai na praia, você toma banho de mar, o sal grosso é um cristal. Aí quando você fica na praia o dia inteiro, você tomou sol, você tomou banho de mar, na hora que você chega de tarde, você não está morto. Por quê? Porque aquele cristal, aquele sal que está na água, vai te limpar completamente. Então, por isso que a água de mar é uma bênção, sabe? Justamente por causa disso, porque o cristal que está ali. Mas existem outros cristais, por exemplo, a ametista. A ametista é um cristal roxo que é utilizado para transmutação. Então, quando você está com pensamentos negativos muito fortes, o cristal te ajuda. Aqui, me fala uma coisa. Sim. Aquela coisa muita gente tem isso, compra garrafa de várias cores e coloca água nela e põe no sol. Isso, é cromoterapia. Eu conheço gente que faz isso. Isso, é cromoterapia. Eu utilizo no meu também. Isso. A água fica quente, põe no sol. Já tomei essa água já. Aqui, mas só que aí é o seguinte, você não precisa tomar água quente. Uma dor de barriga. Não, tô brincando. Tô zoando. Não, você não vai tomar água quente. O que acontece? É a cor. Então, o sol, ele vai potencializar aquela cor na água, entendeu? E aí você vai pegar... Mas qual é a relação da água com o sol? Porque atrasa a energia do sol? Porque não, a energia, nós só temos vida por causa da energia do sol, né? Por exemplo, no dia que está nublado, que está frio, a gente fica mais, né, recolhido, assim, tudo querendo o sol, porque a gente vive das reservas solares
de energia solar que a gente recebe. Quando o sol incide sobre essa garrafa colorida e essa cor atinge sobre essa água vai trabalhar esses pontos energéticos que eu te falei, entendeu? Então, por exemplo, além do chá de hibisco, por exemplo, ativar esse ponto da terra, né, o ponto de ação, você pode fazer uma água solarizada vermelha justamente para quê? Para trabalhar Então você pode, antes que eu esqueça, você pode colocar no sol e depois colocar na geladeira, né? Não, aí vai mudar os átomos. Você vai tirar do sol, você vai colocar na sombra lá na sua cozinha e você vai tomando. E aí tem uma coisa que é o seguinte: a validade dessa água, da solarização, são 3 dias. 3 dias? 3 dias. Não, mas 3 dias tá depois não, e aí geralmente eu passo o seguinte: coloca 500 ml de água na garrafa, faz a solarização e aí você vai tomando 150 ml por dia, entendeu? E então aí os 500 ml vai dar para os 3 dias e depois você vai repetindo o processo. Tá. Pessoal, a gente tá chegando no final da entrevista porque chegou um momento aqui que o sol, a gente tava no sol, aí parece que ele veio com toda a força. Então a gente tá chegando no final da entrevista, mas haverá outros bate-papo. Claro. Com certeza há assuntos a gente abordar que a gente não abordou. Mas a luz aqui começou a chegar num ponto que não tem pra quem tá nos assistindo não vai conseguir ver direitinho, né? Tá. De vez em quando direto eu levanto pra ver como que a luz tá, mas a luz tá daquele jeito. Mas foi bom, você curtiu o bate-papo? Faltou muita coisa, mas a gente futuramente marca outro bate-papo. Não, com certeza, assim, eu te agradeço demais a oportunidade. Não, que isso, satisfação. Eu só queria falar o seguinte, que hoje a gente precisa buscar as opções que existem no mundo pra gente pra gente conseguir, né, levar uma vida de uma forma mais plena, mais leve, sabe? Mais harmoniosa, né? O mundo, ele tá muito complicado. Então, assim, não se prenda, expanda a sua consciência, abre os seus horizontes. Se te ficar em dúvida, né? Provavelmente vai ficar. Me procurem. O meu primeiro atendimento, ele não é cobrado, justamente para eu ver em que eu posso ajudar, explicar para vocês como as terapias funcionam. É só fazer o agendamento, né, comigo, que eu só trabalho com horário agendado, e colocar mais opções. Então, se você tem a opção do medicamento, tem a opção da medicina tradicional, tem a opção da psicologia comum, mas você também tem a opção da psicoterapia, né? Então eu queria deixar essas palavras. Quero desejar, né, muita luz no caminho de todo mundo, né, que a humanidade que ela consiga melhorar, né, que a gente que consiga ser humanos melhores, né, e dessa forma nós vamos conseguir construir um mundo melhor, porque sem a nossa melhora primeiro, a gente não consegue melhorar o outro. Você é seu primeiro médico, o seu primeiro curador, né? O seu primeiro líder espiritual. Volte para dentro de você e vá em busca, né, da vida plena que foi nos concedida e que muitas vezes nós não conseguimos ter essa plenitude devido a nós mesmos, a darmos valor a coisas que não tem valor efetivo em nossas vidas. Aqui, uma coisa, antes que eu esqueça também, uma coisa que tá faltando, que eu acho que é uma das mais difundidas. Aquela da agulha você faz também? A acupuntura eu não faço, por quê? Mas eu indico, sabe, profissional, tudo assim, eu acho o seguinte... Desse ramo é a mais famosa, né? Também, porque é o seguinte, quem faz tudo não faz nada, sabe, eu creio nisso, e a pessoa para ela fazer a acupuntura, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque eu já vi casos em que a pessoa foi procurar a acupuntura para poder se curar e acabou trazendo diversos problemas para o corpo dela. Mas por quê? Por quê? Porque aqui, todo ponto energético onde que enfia aquela agulha, ela tá ligada num nervo. Então, eu conheço gente que ficou com problema de locomoção na perna. É mesmo? Justamente por causa de
mal sucedida, né? acupuntura mal sucedida. Então procurem... Nossa, eu vou falar que eu tenho medo desse negócio. Então procurem... E é o que eu interesso, eu acho muito interessante. Sim, igual, por exemplo, aqui em Caeté tem profissionais excelentes. Tem 2 que eu indico, sabe? Então, assim, a pessoa tem que procurar referência de profissional de qualidade, né? Seria isso, né? Isso, exatamente. E aí, aquele negócio, pra você fazer acupuntura, você tem que fazer uma pós-graduação. Você tem que saber como o organismo funciona, você tem que estar muito certo desses pontos que você está trabalhando, porque é invasivo. Entendi. Por mais que seja subcutâneo, né? É por cima da pele ali, mas está agindo, está trabalhando. Não, que bom você ter falado, tá vendo? É bom de ter abordado isso. Claro, com certeza, sabe? Então, assim, procurem os profissionais, igual, só para finalizar, assim, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fazia reiki desde os anos 80. E quando ela foi fazer o atendimento comigo, que eu fui... Me desculpa, eu já esqueci o que é reiki. Reiki é uma terapia japonesa, energética, que vai trabalhar todos os principais centros energéticos do corpo, trazendo equilíbrio e harmonia. Mas como que é agido? Qual é a ação? A energia vai pro ponto, e sim. Esse ponto... Como que funciona? Mas como você faz isso? Sim. Aplicando com imposição de mãos. Entendi. Entendeu? Com imposição de mãos. E essa energia é uma energia universal que ela é aplicada. Então essa você não explicou no início, naquela hora, não? Expliquei. Eu só não falei dessa forma. Porque eu tô... Entendi. Eu só não falei dessa forma. Porque como é muito extenso, né? É muita informação. Não, essa qualificação é maravilhosa. Muitas qualificações, isso é ótimo, né? Não, mas assim, então, ela fazia desde os anos 80 aí. Só que o que acontece? Aí se você chegar, como ela chegava, o terapeuta mandava ela deitar e aplicava a técnica. E aí ela se sentia bem e tal, embora. Ela não sabia quais os benefícios, o que estava sendo trabalhado. Então hoje mudou, assim, a gente tem que mudar a forma de abordagem justamente para explicar como a técnica funciona, para tirar o misticismo. São técnicas, tem comprovação científica. Certo? Por exemplo, uma pessoa que ela está doente, que você vai lá e aplica reiki, por mais que médico, coisa que fale que aquilo não tem efetividade nenhuma, a pessoa sente e você vê a melhora. Aqui, me fala uma coisa, é porque a pessoa tem que acreditar muito em energia, né? Tem energia. E acontece de a pessoa não acreditar, mas vai lá, só vai experimentar e acaba acreditando? Depende, aí sim, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não acredita, e é aquela coisa... Por isso que o medicamento ele é feito e ele é despachado para todo mundo independente, né? Dipirona, por exemplo, todo mundo toma dipirona, né? Agora, terapia, a primeira coisa, você tem que identificar com o terapeuta, você tem que gostar do terapeuta, se não gostar, e isso é psicólogo, sabe? É médico, você tem que gostar do profissional que está te atendendo. Segunda coisa é o seguinte, você tem que acreditar naquilo. Se você não acreditar, aquilo ali não vai ter... No mínimo se entregar, né? Às vezes a pessoa não precisa nem acreditar, ela vai só se entregar. Exatamente. E se entregando, a parte, se ela sentir que fez efeito, parte acreditar. Agora, só que tem terapias que não é para todo mundo. E tá tudo bem, a pessoa não se identifica com aquele tipo de terapia. Agora, só que nesse universo de terapia holística tem um monte de coisa. E a parte interessante que a gente, nesse bate-papo também que a gente tá levando, é que há várias opções, né? Então, tipo assim, mas a pessoa não precisa dela ir lá com eu quero reiki, quero isso. É você que identifica qual que é interessante pra ela, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma, né? Mas agora, a pessoa, por exemplo, massagem. Eu acho massagem fantástica. Só que é o seguinte, você vai lá, você tá, tô estressado, eu quero fazer uma massagem. Eu faço. Agora, só que dali a 5 dias, 10 dias, você vai estar estressado. Então, às vezes nem era esse que era o processo necessário. Exatamente. Né? Aí, entendeu? Vai te ajudar? Vai. De qualquer forma, vai te ajudar. Agora, só que vai ser uma coisa efetiva? Né? Não vai. Então, você tá gastando. E comunicam? Todas elas comunicam? Comunicam, falam. Todas elas comunicam, né? Sim, todas. Aí tem terapia multidimensional, tem radiestesia, tem constelação familiar. Pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, quase todos os dias você publica vídeos, né? Isso, explicando. Muito interessante. Então, convido vocês a seguirem também o nosso convidado aqui. É @Flor de Lótus. Espaço terapêutico Flor de Lótus. Por que você escolheu Flor de Lótus? Pra quem não conhece. Flor de Lótus é uma flor que ela, todos os dias à noite, ela vai pro fundo do rio e ela se aloja no meio do barro.
Quando é de manhã, ela volta para a superfície, ela abre de novo. A flor de lótus, ela é um símbolo de renascimento. Eu escolhi flor de lótus porque eu renasci. Eu renasci com essas terapias, eu renasci... É um nome bonito também, né? Lindo, né? Eu não tô lembrando como é que é essa flor, ela é bonita? Ela é linda. E na verdade é o seguinte, essa flor, ela é o símbolo do renascimento, porque Buda, quando ele atingiu tá ligado, a iluminação, né? Foi uma lótus de 1000 pétalas que se abriram. Então são 1000 caminhos, são 1000 oportunidades. Sabe? Então, assim, eu escolhi porque foi quando eu abri o Flor de Lótus, eu falei assim, é daqui que vai vir o meu renascimento, é daqui que vai vir a minha missão de vida, é daqui que vai vir a minha cura. E dá a impressão também que, não sei, me comenta, me fala. Sim. Os seus clientes, a maioria são indicações? Muitas indicações. Ou a pessoa do nada, chega lá do nada. Já chegou. O trabalho, tipo assim, a pessoa chega, me fala, mas o seu trabalho como é que é? Me fala. Chega aí também. Há clientes assim? Chegam, tem clientes. Porque imagina que, inclusive, esse é o objetivo da entrevista com você, pra quebrar paradigmas, né? E também desassociar também alguns preconceitos. Claro, com certeza. Eu mesmo aprendi muita coisa que você falou. Por exemplo, muita gente me procura e fala, Mauro, eu já procurei tudo. E eu não consegui, eu estou nessa situação. Por exemplo, você está com um sintoma, sabe? Uma dor em algum lugar. Você já fez todos os exames. Dor na coluna, por exemplo. Por exemplo, você já fez todos os exames, já foi em todos os médicos especialistas e você não conseguiu, ainda permanece o alívio. Aí, o que você faz? Vou lá. E aí quando a gente chega, a gente vê que aquela dor na coluna sua, ela está sendo causada por uma autocobrança excessiva, por uma responsabilidade que você se autoimpôs, entendeu? Então tudo tem um fundamento, né? E indicação, a própria rede social agora, quando chega para as pessoas, eu vou lá, vou ver se eu encontro o que eu preciso ali, né? Então acho assim, é isso que eu queria dizer. Não descarte, porque talvez a sua opção esteja ali. Tá? Qual que é o seu endereço? Rua Leonardo Nardês, 379, na Pedra Branca, próxima à Igreja Santana. Redes sociais? A rede social é Espaço Flor de Lótus. No Instagram, né? Ou então Mauro Cruz no Facebook. Sim, baixar. Pessoal, Mauro Cruz, muito obrigado. Eu que agradeço a muito bom o bate-papo aqui. Espero que seja também abençoe. Produtivo para todo que está nos assistindo. Que foi muito bom, eu gostei, muitas coisas. Ficou algumas dúvidas, mas teremos aí futuramente outro bate-papo, né? Se Deus quiser. Satisfação. Pessoal, se inscreva no canal, compartilha, siga lá nosso convidado. E é isso, até o próximo programa.